Boa tarde, amigos. Hoje, 15/5/2020. Estou aqui para bater um papo hoje com o Jorge. Jorge, mas eu conheço como Tavinho. Otávio, porque vou me chamar de vídeo. Pô, o cara fala que vai chamar o Otávio e coloca o Jorge. Jorge. Depois você vai dar a pronúncia certa do seu nome, tá, Jorge? Mas é Otávio, onde eu conheço, hein? Vamos lá. Queridos, hoje eu estou aqui novamente com esse convidado que eu até coloquei como um estudante das artes. Na realidade, ele me colocou que ele faz relações públicas na USP, né? Mas a área dele é a arte, ele gosta mesmo é de fazer arte. É um tema bacana para a gente bater um papo hoje e a gente saber hoje como está a cabeça de um jovem, o que pensa, como está vendo esse Brasil, como está vendo o Taboão da Serra, como ele vê a USP. Estou bem curioso de saber como está essa cabecinha aí. 23 anos de idade, estudante, mas é isso. Meninos, hoje eu vou passar aqui para vocês primeiro o número de óbitos. Infelizmente, já gostaria de parar de passar esse número, mas está aqui só crescendo, né? Taboão da Serra com 45 óbitos, 92 pessoas em acompanhamento, 299 casos confirmados. Isso significa que mais gente está com um exame pronto, né? Podendo falar que realmente está com o vírus, né? Em tratamento hoje, tem 33 pessoas internadas só nos hospitais aqui em Taboão da Serra, né? Isso não quer dizer que só tem isso. Na realidade, é tudo isso de internados, especificamente com esse problema. É lógico que existe muito mais gente internadas de Taboão da Serra, porque aí abrange também os hospitais particulares, que não entram nessa conta, e que estão internados em São Paulo. Na realidade, Taboão da Serra só faz a contagem no caso dos casos aqui, dos internados em Taboão da Serra. Então, infelizmente, está difícil de ter uma contagem exata. No futuro, a gente vai ter. São 4.492.000 casos confirmados, quer dizer, já passou de 4,5 milhões no mundo, 300 mil mortes, 304 mil mortes no dia de hoje, até hoje, né, no mundo. Isso são, na realidade, os casos que está confirmado, que, infelizmente, a subnotificação é muito grande, né? No Brasil, também está altíssimo, né? Quando você vai olhar, infelizmente, a rampa, eu costumo falar, não para de crescer, isso é muito triste. Estamos com a notícia do dia, né? O ministro pediu demissão ou foi demitido? Você vai dar sua opinião, Otávio, se realmente esse cara pediu demissão ou foi demitido. Mas, na realidade, ele é um médico. Por mais incompetente que ele tenha sido, no menos de um mês que ele está no poder, ele já deixou claro que não queria receitar cloroquina indistintamente, né, para qualquer um. O cara, no mínimo, pelo menos ele mostrou responsabilidade. Ao bater de frente com o Bolsonaro e não querer mudar a linha de obedecer à ciência, ele ganhou um pontinho comigo. Então, hoje a charge que saiu aí, estava rodando o mundo com essa questão do dia, né? No caso, é ele comunista, né? Nós temos um novo comunista no Brasil. Aí, a esquerda, de uma forma geral, ganhou mais um cidadão. Eles, os bolsonaristas, não gostam mais desse atual ministro. Tudo simplesmente porque ele resolveu ser um médico e obedecer à ciência. Triste. Na realidade, muito triste. Bom, Tavinho, na realidade eu estou aqui para te conhecer melhor hoje, né? Bater um papo e, na realidade, escutar você. Eu quero, hoje... primeiro eu quero que você se apresente, né? Que você coloque aí aqui você vem, né? No sentido de... onde você está estudando, como você sente lá a USP, como foi a batalha para chegar aí, né? Porque com a sua idade, está cursando na USP, para uma elite nacional. Você pertence à elite intelectual do Brasil aos 23 anos. Hoje você é um estudante com todos os suas dúvidas, né? Principalmente sobre o momento político. Você está vivendo coisas novas, de uma forma diferente. Tenho certeza que você foi um jovem, que em 2013 você era um jovem, bem mais jovem, né?
E me interessa muito saber como foi a sua entrada na USP, né? É bacana você passar essa visão de como você viveu essa sua juventude, né? No caso, 2013, eu acho que está bem claro na sua memória, eu te conheço aí há um bom tempo, então eu sei que você viveu esses momentos de 2013 até agora 2020, os últimos 7 anos da sua vida foi intenso, e que foi um tempo de amadurecimento na sua cabeça, do que você pensava lá em 2013 e sobre os seus olhos, né? O que foi 2013 até agora. Mas é isso, eu quero escutar você, então, me falando como foi que você chegou hoje a ser esse estudante da USP. Me conta aí a sua trajetória. Principalmente é legal você falar de onde você veio, né? Eu sei que você veio aqui do Tabuão, sei que você veio da escola pública, mas quero escutar isso de você. Me fala um pouquinho de você, querido. Tá bom. Seja bem-vindo. Obrigado, Machado, pela oportunidade aí. Não sei qual é o alcance que isso tem, na verdade, né? Mas se eu puder contribuir com alguma coisinha aqui hoje, já é suficiente para mim, já, né? Eu não tenho uma trajetória como você na política, não tenho também uma caminhada profissional, não sou formado, sou estudante, estou buscando o meu caminho, o meu lugar no mundo, né? Então, falando sobre essa minha curta trajetória, sou aqui do Tabuão, né? Nasci e cresci aqui no Torres do Tabuão e era diferente, né? Antes era tudo mato. Agora a coisa tá mudando, tá crescendo muito aqui a cidade. Eu estudei aqui no Cícero Meirelles, fui pro Rui Barbosa, fiz o colégio todo, o ensino fundamental, eu fiz na rede pública. Acontece que as coisas foram melhorando, a situação foi melhorando um pouquinho para o meu pai, né? Meus pais separados, então ele pôde dar uma condição mais favorável para a gente, para mim e para os meus irmãos, né? E acabou colocando eu ali no Colégio de Bran, e ali que começou a mudar a coisa, né? Porque, querendo ou não, eu de colégio público vai para colégio particular, normalmente é o contrário que acontece, né? Justamente pelas políticas de cota que tem, as políticas afirmativas, né? Então, as pessoas normalmente fazem o ensino fundamental na escola particular e daí no ensino médio elas trocam para poder usufruir dessa política. É a lógica que essa política afirmativa ela direciona a gente, né? Porque eu estava, inclusive, estudando isso, lendo alguns textos ontem, estou tendo uma disciplina lá na faculdade que está rolando, né? Apesar de tudo, está rolando no EAD. E daí a gente estava falando sobre políticas públicas e ações afirmativas, né? A exemplo das cotas. E de como que as pessoas entram numa lógica de que é só tapar o sol com a peneira, né? É muito mais fácil você colocar, lógico, hoje no Brasil a gente sabe que é necessário, essas políticas são necessárias, porque se não tiver isso, a desigualdade continua, se mantém, nada se transforma, a gente tem que começar de algum lugar. Só que eles não têm o olhar mais profundo de vamos investir na educação, porque é realmente isso que transforma a sociedade. Então, eu falando que eu vim das escolas, a princípio, no ensino fundamental públicas, mas era péssimo o ensino lá. E quando eu cheguei no Gibran, me deparei com uma realidade que era totalmente diversa. Foi muito difícil nesse sentido, mas consegui ultrapassar isso, me formei lá e aquela coisa do meu pai sempre me incentivando. Então, sempre houve incentivo a partir de então, né, que ele me colocou na escola particular, paga, de que eu passasse na USP, eu passasse numa boa universidade pública. E eu fiz a minha parte. Eu estudei porque, entre nós aqui, né, Machado, tem que ter sempre alguma coisa por trás, né, para que você consiga... Jovem é jovem, né? É assim mesmo. Então, tem um incentivo. Eu filho jovem, né? Você sabe. Então, você entendeu? Daí ele fala, se você fizer isso aqui, quem sabe você ganha isso aqui. Daí,
tudo Puxa bem, né? vida. Porque Gostaria que o meu filho tivesse sido um filho como o seu, viu? Eu né? cansei de dar coisas para ele e ele não. A escola, a universidade não era a praia dele, não. Não, mas é Sim, difícil. parabéns, você foi um jovem Porque bacana. Mas ele dois ainda pesos, pode duas retomar, medidas. né? Ainda pode... Não Sim, dá para comparar, né? Nada se compara, né? Cada um tem um contexto, uma realidade, um propósito. A questão é que tiveram pessoas no meu caminho que me elucidaram, assim, vai sim, por esse sim. caminho, mesmo eu não sabendo por que eu tinha que fazer aquilo. Ele falava, ó, se você fizer isso aqui, você tem isso. E isso me moveu durante muito Bacana, tempo. Então bacana. aconteceu que eu fui para o cursinho, era distante de casa, eu tinha que pegar ônibus, eu acordava às 5 da manhã para pegar ônibus às 6, era no centro de São Paulo, eu tinha que ir, voltava só à noite. Então foram 2 anos assim. Então, para mim, foi um grande desafio nesse momento. O passar na USP foi um grande desafio, né? E, na Sim, verdade, é o rede passar na USP nacional. concretiza tudo isso, né? Você, Sim, é um ele prêmio para o só papai. Pode ficar tranquilo que o papai ficou feliz. Mas, putz, ficou feliz, minha mãe ficou feliz, meus amigos ficaram felizes, eu fiquei feliz durante uma Eu semana. fiquei feliz, eu sou seu vizinho, somos amiguinhos aqui, eu te vi crescer e fiquei feliz por você. Pô, mas isso aí dura pouco, porque assim que você entra, você percebe que o que falaram para você era uma maquiagem, eles estavam vendendo um produto para você. Então, na escola eles falam, você tem que passar na USP, que é a melhor universidade do Brasil. Daí no cursinho eles falam, você tem que passar na USP, olha quantas pessoas que estão olha quem está na USP, olha como que é Uma o das vagas mais mostra, né? disputadas. Não, putz, nossa, daí você fica com os olhos brilhando, você fica todo, né, meu, é isso. E daí seu pai incentivando toda aquela coisa, aquela pressão gigantesca que o jovem tem de passar num Sim, vestibular como esse. Não só como esse, como o Enem também, o Nesp, qualquer um, há uma pressão ainda para o jovem ingressar nessa, nesse, nesse estudo formal, né, que é a universidade. Na minha opinião, eu acredito que as pessoas elas têm uma sabedoria que, ainda mais as pessoas de origem mais humilde, elas têm uma sabedoria que nenhuma universidade consegue contemplar, porque assim que a gente entra, a gente se depara que existe um comportamento muito como que diz? Excludente mesmo, né, desses profissionais docentes, da própria estrutura universitária. Ela é muito sim. excludente. É um conhecimento que é o certo e o outro que é errado. E se você se contrapõe a esse conhecimento científico certo, que possui um método que é o correto, né? Isso aí Politicamente você. certo, politicamente errado. Aí, quando você vai para a ciência, para o campo do conhecimento, tem o certo e o errado, mas é difícil saber o que é o certo e errado, né? Bem Pois difícil. é. Eu entendo. Imagina na cabeça de um jovem conseguir dirimir isso. Mas me fala, Jorge, é Tavinho, não tem jeito. O Tavinho, me diz uma coisa. Você usou alguma cota para entrar ou entrou na raça sem precisar de nenhum tipo de cotas? Teve Então, alguma influência? o que Como acontece é funcionou que a no entrada na meu USP? caso, pode terminar. Não, não é isso. É, Se você usou de alguma forma alguma cota, algum caminho diferente do para a entrada. certo. É porque no meu caso, eu não era contemplado pela política. Até mesmo porque, para ser contemplado, você tinha que ter terminado o ensino médio na escola pública, né? E no meu caso, Bacana. eu terminei a escola particular. Então, já era barrado já, né? E então Pergunto até foi. porque é uma explicação para a população aqui, para mais jovens que vai estar nos assistindo, entender como funcionou, né? Como funciona até a entrada da USP, né? É bacana. Porque na verdade, É para você interessante. ser contemplado pela política das cotas, você tem que ter cursado integralmente o ensino público, a escola ensino público. Então, se você Sim. fez ou ensino fundamental ou ensino médio em escola particular, já não tem direito.
além de você ter que ter algumas Tem as regras, né, de inclusão, né? Não tem algumas jeito. regras que você tem que bater ali para poder passar por esse processo, né? Mas É. no meu caso, Hoje, não. inclusive, hoje o assunto do dia, viu, Otávio, também era o Adia Enem. Você subiu a sua hashtag lá, ajudou a subir a hashtag Adia Enem? O que você tá sentindo aí? Nesse momento de Covid, temos que adiar o Enem ou não? Você chegou a prestar o Enem? Prestei o Enem, e falo para você, Machado, ó, veja bem, como que estão Fala as a sua coisas hoje? opinião à vontade, viu? Tá, A sua tá, opinião, a gente quer escutar a sua opinião. mas Hoje, tá tudo tá bom, parado, tá não querendo tá. te escutar. Pensa, na universidade pública, a gente tem um ensino à distância que está bem defasado. Quem dirá na escola pública, fundamental. Quem dirá na escola pública, no ensino médio, não tá rolando, não tem como, Machado. Lógico, algumas escolas particulares, elas têm uma estrutura que pode oferecer para aquele jovem o que ele precisa para passar numa prova, mesmo não estando indo para a escola. Tudo bem. Só que a gente não estaria sendo inclusivo se a gente determinasse que o Enem tem que acontecer. Não pode acontecer. A gente tem que. Primeiro, tem algumas instituições já falando que vão retomar a atividade dia 30 de junho. Não dá para contar com essas coisas agora. Está tudo muito em aberto. Ninguém sabe quando que isso vai acabar, ninguém sabe quando que isso vai passar. Então a gente tem que. Acabou de ser adiado, né, para 30 de outubro, Não, o fechamento aqui. Agora, me diz uma coisa aí na USP, vocês estão tendo aulas, aliás, as escolas públicas, né, a Universidade Federal, igual a estadual, no caso da USP, ainda tem uma estrutura melhor e você, por exemplo, uma pessoa que tem uma estrutura, está conseguindo fazer as aulas online. Mas não é uma realidade, é não uma é. realidade que todas as escolas particulares, você cursou o segundo grau numa escola particular e você sentiu bem a diferença do que é o estudo. Fez a diferença da escola particular. No segundo grau, você teve toda uma estrutura, e mesmo assim para conseguir entrar na USP. Falha de um sistema público inicial diferenciado. Quer dizer, hoje, a maioria das pessoas não estão conseguindo ter essas aulas online, né? Na escola estadual, seguir as aulas online. Né? O que você me diz sobre isso? Então, Machado, deu uma boa Você está conseguindo travada me aí. escutar? Deu uma travadona, mas eu acho Então, que. vamos ver. Assim que você conseguir me escutar, aí você pode falar. Tá? Eu estou vendo. Não, mas eu estou escutando bem agora. Já pode falar. Alô? Alô, som? A gente estava falando sobre o Enem, Isso. né? O Adi Enem, o que é normal. Vai lá, estamos no ar. A gente estava falando sobre o Adi Enem. Por favor, discorra a respeito aí. O que você está achando? Não, adia e pronto. Não tem mais, poucas ideias. Primeiro que o cara colocou o Enem virtual junto com outros vestibulares. Colocou junto com a FUVEST, junto com a Unicamp, junto com a Unesp. Como que pode acontecer isso? Não pode. Não pode. Tem que adiar. O ano que vem a gente vê como fica isso. Meu, esse ano, pelo que. Não sei, tem algumas notícias. New York Times já falou que isso vai durar 18 meses, indo e vindo o coronavírus. Indo e vindo. Então, agora, já estão falando de retomar para o mês que vem. Não tem. Esquece isso aí. Em outros países do mundo, talvez, né, dá para retomar, porque tem uma política que as pessoas têm consciência, elas conseguem se manter sob esse regime da quarentena, que não é fácil, uma coisa psicológica que
é uma pressão psicológica que a gente tem, né, de ficar aqui, mesmo que a gente não esteja totalmente trancafiado, né, porque não está lockdown, mas a gente tem essa pressão de que a gente tem que usar máscara, que a gente tem que evitar contato social, então já é uma coisa difícil, né? E eu não sei se o povo, a gente tem essa consciência para lidar com essas coisas. É uma mentalidade boa ainda, sabe? A gente ainda precisa evoluir nesse aspecto. Ainda mais o brasileiro. O mundo inteiro precisa evoluir nisso, mas nesse momento a gente percebe que o brasileiro não consegue cumprir com isso. Tanto que tinha uma meta lá de 70% de, de isolamento, não está tendo esse 70%, está em torno de 50 e poucos agora. Então não dá para Tava baixando, tava menos de 50, né? Infelizmente chegou a menos de 50. E fora que a propaganda não sei, só uma pontuação aqui, não sei se você chegou a ver a propaganda do Enem. A gente estava discutindo esse aula, inclusive, e eles mostram lá uma realidade que é totalmente bonita, né? Linda, parece um conto de fadas, né? Onde que as crianças são todas branquinhas, têm os olhos clarinhos, todas têm iPhone, as paredes todas rebocadas, né? Tudo bonitinho, com pintura e tudo, né? Essa não é a realidade brasileira. Eles têm que colocar não, Maurício Lourenço está colocando aqui, ó, 42% da periferia nem tem acesso à banda larga. Quer dizer, dentro disso que você está falando, a maioria da população brasileira não tem acesso. Está sendo feita uma propaganda, você olha na televisão, a classe média, a classe alta que está na televisão, dando entrevista, eu estou cuidando dos meus filhos, o meu tempo, eu estou tendo que tirar um tempo para ajudar o meu filho nas aulas online. Você vê que é classe média, escola particular, quer dizer, tem um quarto reservado, uma mesa reservada e um pai para acompanhar, para fazer ele entrar na internet. Agora, o pai, a metade da população brasileira, infelizmente, não está no distanciamento social, ele está no isolamento, né, que seria o ideal. Ele está no distanciamento social. Os pais não estão, os pais, 50% estão indo trabalhar. E os outros 50% está ficando com a vizinha, está ficando com um amigo, fica sozinho em casa. Essa é a realidade da criança brasileira, né? Mas me diz uma coisa, e é muito importante eu escutar de você. Eu fiz a perguntinha lá atrás e vou cobrar a sua resposta. Como você viu os últimos 7 anos a política brasileira? De 2013, os estudantes do Brasil foram para a rua em protesto. Protesto 2013, você lembra? Você era mais jovem, mas na realidade não tão jovem assim. 7 anos atrás, estava com 16, 15, 16 anos. Já tinha um olhar legal para o movimento dos estudantes. Como você viu de 2013 para cá? Me fala aí sobre o que você achou, como você enxergou esses últimos 7 anos na política geral. Estudante, política, fica à vontade. Machado, vou falar uma coisa para você. Há 7 anos atrás, eu não era muito mais do que eu sou hoje, não. Mas essa pequena diferença é absurda, sim, claro. Mas eu era muito leigo, então não tinha muito alienado, assim, sabe, para a época, então não tenho muito parâmetro para te falar. Não que hoje eu seja o esclarecido, está entendendo? Hoje eu também estou buscando mais informações, estou buscando mais fontes, eu estou buscando me aprimorar, mas a grande questão para mim é o olhar que a gente tem em relação ao que está dentro e ao que está fora, né? Isso para mim é um dilema de vida. Eu tento balizar as minhas escolhas tendo isso em vista. Então, eu sou bipartidário hoje. Eu me coloco assim, hoje eu sou bipartidário. Eu tenho o partido de dentro e o partido de fora. Então, assim, no partido de dentro, eu tenho que buscar dentro de mim caminhos para eu me transformar numa pessoa melhor, para que eu possa evoluir. E com isso, levar para fora a minha evolução, impactar as pessoas ao meu redor. Então, assim, eu era muito egoísta há 7 anos atrás. Hoje eu penso mais no coletivo, né?
Para mim não importa se é a esquerda ou se é a direita que está no poder. Se fosse alguém que tivesse um olhar para o coletivo, para mim já estava bom. Sim. Entendeu? Só que a questão é que o que está acontecendo hoje, em questão de governo, o que o presidente representa para a gente é o que há de mais patético da humanidade. Esse é o cara mais patético que a humanidade pode conceber. E a gente, no nosso papel, com a sabedoria que nos foi transmitida ao longo do tempo, a gente poderia fazer o quê em relação a esse indivíduo? Silenciar ele. A gente poderia muito bem ignorar tudo que ele fala e pronto, esse cara não existe mais pra gente. Mas a mídia, ela insiste bastante, ela bate nessa tecla de... Cafezinho para você. Opa, por favor. Que tá bom e vai esquentar ainda. Depois né? ele pega o elevador. Tá bom, a esposa trouxe o cafezinho porque tá bom, tá gostando do seu papo. Vai aí. Dentro desse tema, já que eu te interrompi e dando uma esticadinha aí, hoje, infelizmente, a gente foi surpreendido, nem posso dizer que fomos surpreendidos. A notícia hoje na Eurásia, que é a união dos estados, né, dos países da Eurásia, seria parte da Europa com a Ásia, né? 100 países fizeram uma análise e chegaram à conclusão que a associação deles já colocaram que o nosso querido presidente Bolsonaro é o pior presidente do mundo a combater o vírus. Olha a vergonha que a gente passa. Dentro do que você estava falando aí. Mas, Machado, tem que vergonha que nem como brasileiro. Essa vergonha não é como brasileiro. Essa vergonha é como ser humano, porque a gente tem que ter um olhar panorâmico para a situação. E não é porque a gente é brasileiro que a gente tem que olhar só para a nossa presidência. A gente tem que olhar o contexto todo. E o contexto é que esse ser humano, ele já passou dos limites. E ele já se mostrou para que ele veio, ele já mostrou o que ele é. E ponto. Não tem mais o que fazer em relação a ele. O que a gente pode fazer? A gente vai entrar na mesma lógica que ele e vai pregar o ódio como ele prega? Para mim, se ele morrer ou não, para mim, de verdade, não faz nenhuma diferença. Não faz diferença. Então, ele está com a política dele, ele está destruindo muita coisa que já foi construída, tudo bem? E ele está pisando em cima de muitas pessoas. Esse é o problema. Ele não tem um mínimo de responsabilidade e consciência. Então, a questão é, até que ponto a gente tem que continuar dando atenção para esse tipo de pessoas? Independente se for ele, se for qualquer outra pessoa aqui na nossa comunidade aqui, né, chama essa atenção e se comporta como um completo idiota. O que a gente pode fazer em relação a esse tipo de gente? Por mim, eu silenciava ele totalmente, eu dava as costas para ele, só que a população brasileira não quer dar audiência, Por quê? Porque tem uma questão também de que a gente não está preocupado com o que está dentro, que é o segundo partido, é o partido de fora, que é muito importante a gente olhar isso, que é muito importante a gente olhar o coletivo, tentar ajudar as pessoas com o que a gente pode, não com mais, né? Mas a gente não tem que dar um passo maior que nossa perna, mas ajudar com o que a gente pode, e assim, um pouquinho, a gente chega lá. Só que se a gente não olhar para dentro e buscar a nossa transformação pessoal, a nossa evolução, a gente só vai ficar procurando defeito nos outros. Então, muitas pessoas não estão com dificuldade nesse momento do isolamento, não tem muita coisa para fazer. Na verdade, teria muita coisa para fazer. Porque esse é o momento que você mais pode produzir. Esse é o momento que você pode se dedicar a uma coisa que você ama, que você se interessa, que você quer crescer naquilo, você quer evoluir, né? Agora é o momento, porque isso não vai acontecer outra vez nessa vida. Não vai. Esse tipo de fenômeno não vai acontecer outra vez, tão cedo. Na história da humanidade isso não vai acontecer tão cedo. Isso é um marco. Nós estamos, viu, Otávio, tentando bater um papo, eu e você, há bastante tempo. E nessa parada, olha aqui, nós estamos batendo um papinho. Nessa brincadeira aqui, já vai para 30 minutos que a gente está conversando e nunca a gente consegue fazer isso. A gente se encontra no corredor, por aqui, por ali, bate um papinho rápido de 5 minutos, 10 minutinhos, um não querendo atrapalhar o outro. E olha que papo gostoso que a gente teve aqui.
E já são 30 minutos praticamente. Virou 30 minutos agora. E eu não falei da sua área, meu querido. Na realidade, sua área de coração, aquela que você tem uma vida inteira para viver, que é a área da cultura, das artes. Né? Eu te apresentei como um estudante das artes, porque eu te vejo sempre nesse meio. Né? Eu vejo você fazendo lives, às vezes tocando um violão, às vezes fazendo uma graça cinematográfica, né? Fazendo careta, tal, para ver. Eu sempre estou vendo você, as suas lives. Via, né? Você andou meio sumido agora. Acho que você está como todos os jovens, saindo do Facebook e indo para o Instagram. Mas a gente vai estar lá também. E o que você me fala? Porque nesse momento, como eu te apresentei como um jovem estudante, um representante real da elite brasileira, porque você está em uma das universidades brasileiras mais difíceis de entrar. Então, você pertence a uma elite tio, essa é uma realidade. E, infelizmente, na área que você faz, relações públicas, né? Você acabou pendendo para a área da arte e está por se definir, como você falou, ainda não está claramente. Você é jovem, você tem uma vida inteira pela frente para decidir exatamente o que você quer das artes, porque ela inclui um leque muito grande do que fazer, né? E aqui eu até estou fazendo, no momento, um pedido de vaquinha virtual para todos os nossos ouvintes, né? E graças a Deus está tendo uma repercussão, o pessoal está entrando lá no site e fazendo a sua doação de qualquer valor para o Sarau do Binho, que ele está recolhendo dinheiro e está repassando para os artistas, que nesse momento da Covid-19 não estão conseguindo trabalhar. E veja, é uma área que você está entrando aí que está totalmente parada. Você chega do cantor ao ator. Até as novelas, né, da Rede Globo tiveram que sair do ar porque precisa ter o contato e acabaram tendo que adiar. Está passando reprise aí em toda a televisão. E esse espaço da internet está aberto para as artes. Como você está vendo esse momento? Aliás, antes de você responder, eu vou pedir para o pessoal, gente, entra lá no meu site, clica lá, Covid-19, vai entrar no link embaixo, tem um link para vocês fazerem a doação para o Vaquinha, né, virtual, que vai para o espaço Sarau do Binho, que está fazendo essa ajuda para os artistas. Mas é isso. Me diz aí, como você vê esse momento para as artes? Porque, infelizmente, a ministra que foi colocada, a ministra da Cultura, é uma vergonha, né? Outra das vergonhas. Já quase foi demitida, teve que rebolar para não ser demitida, para não passar vergonha de ser demitida. E se ela tivesse vergonha na cara, ela pedia demissão, porque está passando vergonha alheia, né? Nós estamos sentindo vergonha alheia para ela. Me fala a sua opinião a respeito das artes, da cultura e dessa ministra aí, meu querido. Em relação à ministra, primeiro, é assim, tem gente que não tem o mínimo de bom senso, assim, porque ela pirou, tipo, deu vexame ao vivo, tipo, não é nenhuma questão dela ser ministra ou não, né? Que já é um a mais, já é o pior agravante de todos, ela era ministra, mas ela como pessoa, ela deu vexame. E a gente tem gente ainda que olha para ela e fala, não sei o que, defende ainda, né? Bom, em relação a ela, eu acho que é a mesma postura que adotaria em relação ao Bolsonaro, que é o silêncio, que é a melhor coisa que a gente pode fazer em relação às pessoas. Não tem como eu pegar um revólver e atirar no cara. Não tem como eu cortar a cabeça do cara. Não posso. Isso não é a nossa praia. Não é a minha. Então, o que eu posso fazer? Eu vou dar atenção para ele? Não posso também dar atenção, não posso falar uma palavra para esse cara, porque ele não merece uma palavra minha. Então, o que eu posso fazer é silenciá-lo e pronto. Agora, em relação às artes, o que acontece, Machado, quando que você está em casa, num período de isolamento social, e você não tem uma música para você escutar, e você não tem um filme para você assistir, e você não tem um jogo para jogar, que seja, né? Isso aí é o que? É tudo arte, entendeu? Então, quando que você não tem nesse momento, é um subterfúgio, né? É uma fuga que a gente tem, né? Ligar o Netflix, assistir uma novela, tudo bem. Mas se não fosse a arte, nesse momento agora, né?
o que estaria acontecendo com a humanidade? Ainda mais nesse momento que as pessoas não estão sabendo, mesmo com tanto recurso que a gente tem com a internet, com tanto acesso, elas não estão conseguindo lidar com os problemas. Quem dirá se isso não existisse? Então, o tanto que foi massacrado a arte até então, né, principalmente nesses últimos 2 anos, como que isso foi afanado, né, pelo Estado, pelo governo atual, e como a gente reconhece agora a importância fundamental disso. Com certeza. Eu vou até falar os últimos 4, porque 2016 já passou, parece que foi ontem. A gente pensa assim, 4, 3. Não, já estamos há 4 anos. Ih, ganhou o cafezinho da esposa. Agora eu gostei, hein? Aí, ó, tamo junto. Querido, eu vou... Aqui é água, viu? É água? Não, mas aqui é café, para ficar ligado. Querido, já estamos aí com 36 minutos, já vai para 40 minutos. Eu tenho sempre o compromisso de fazer 30, mas o papo tá bom. Vai ficar aquele gostinho de quero mais. A gente tinha colocado aqui 1 milhão de assuntos para bater um papo, mas dentro desse prazo não dá. Vai ser uma honra te chamar aqui novamente, a qualquer momento, né, para bater um papo. O dia que você puder bater um papo e falar de qualquer tema vai ser legal. Eu já fui um jovem como você e queria distância da política, embora eu sempre gostei de política. E você é assim, eu te conheço desde jovem, bem mais jovem, né? E você sempre se aproximava, batia um papinho rápido e conversava sobre política. Então, você tem uma opinião forte, continue assim. O Brasil precisa de jovens e de jovens inteligentes, jovens como você que estão pensando no mundo e que estão indo pelo lado da ciência, seja ela onde for. Eu não conheço, eu vou procurar. Hoje não tem nem como você falar, não tem onde procurar. A gente dá um Google, vai ter que ter inteligência para buscar dentro do Google as pessoas certas para te indicar o caminho correto. Então, sempre vai partir da gente, jovem ou não jovem, buscar a informação correta, né? Infelizmente, tem pessoas que já estão quase chegando nos 70 e continua buscando a informação errada. Aí já não é um problema nosso, né? É um problema da pessoa. Mas eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, olha que bonitinho, porque realmente o tempo urge aqui. Eu tenho uma outra live, o professor Oderlan, nosso pré-candidato a prefeito aqui em Taboão da Serra, vai fazer uma live que começa às 18h30, na realidade, né? Com o Marcelo Mendes, que é da executiva do PT do Taboão, e vai estar falando com o Sérgio, que foi pré-candidato do PT também a vereador em Taboão da Serra, coisa que eu também sou, deixa eu vender meu peixe, e que vai estar falando aí às 18h30. Então, eu vou ter que dar uma preparadinha aqui na live dele, vou precisar encerrar com você, mas fiquei muito feliz de bater esse papo com você, aprendemos um pouquinho, sei que é pouco tempo, né? A gente falou aí por 40 minutos já. Suas considerações finais, e se tiver aquele poema, aquele violão para tocar, pode fazer sua arte aí, querido. Tá, primeiro eu quero mostrar a camisa que eu vim hoje, que é importante isso, né? É importante a gente defender as causas dos nossos, né? Então, os meus, eles estão aqui. Eu faço Você o é que eu dos posso, nossos, entendeu, Machado? Na medida do possível. Na medida do possível, temos muito a melhorar. Mas eu posso falar algumas palavras aqui e a gente finaliza, pode ser? Então, eu vou falar assim para você. É seu programa. Eu vou falar assim para você. Eu vou falar assim para você, Machado. Quem sabe um dia, talvez, ou hoje, ou amanhã, ou nunca, a vida transforma, ou a vida não. Sei lá, né? Não dá para saber. A mudança, ela parte de dentro, né? De fora nunca será, nunca serão, jamais serão. Não tem como algo que te implica de fora, de forma alternativa. Não existe alternativa. A alternativa está dentro da gente. É a única saída. É a única saída. Tá tudo dentro, nada tá fora. Nada tá fora. Não sei. Tentei viajar aqui, dar uma descontraída aqui na mente. Mas é assim, a gente vai levando, entendeu?
Agradeço aí pela oportunidade de hoje. E vamos ver aí, se tiver mais convites aí, eu topo com você sim, tá bom? Não, vou. Tá bom, mas obrigado, viu? Obrigado, pessoal, espero contar com você. Pela audiência aí. Bacana, agradeço demais. A audiência aqui passou bastante gente. O pessoal comentou aqui com a gente da entrevista pedindo mais, estão falando aqui que o papo tá bom. A esposa, quando fala, é legal, né? Ela é um termômetro. Se não tiver bom, ela manda terminar logo. Enquanto tá indo, a gente está conversando. Mas até para você ter uma ideia, a audiência aqui é bacana, ela começa a ser vista agora, mas na realidade a gente repercute ela por 24 horas ela atinge 300, 400 pessoas. Ela já chegou até muito mais pessoas no instantâneo, né? Então, assim, nos próximos dias ela vai estar no ar. E depois eu posto também no YouTube, para que quem não tem, às vezes, o Facebook, eu não possa ver, vai estar na minha página lá. Um abração, querido, muito obrigado. E, parabéns. Sucesso, estou na sua torcida sempre, viu, querido? Ó, o dedo no lugar certo. Um abraço. Abraço, Machado.